Hoje vamos começar na hora. Daqui a pouco vem o sinal. Maravilha. Boa tarde a todos. Estas são as leituras de John Finnis. Hoje é o dia 7 de novembro de 2022 e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o professor Rafael Zelesco. O professor Rafael Zelesco é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor da Escola de Guerra Naval. Ele vai nos falar hoje sobre algumas aplicações da teoria da lei natural no direito internacional. Então, professor Rafael, em nome da UEMA e do projeto Leituras de John Finnis, seja muito bem-vindo. É muito bom estar com você nessa tarde. Ok, obrigado, Rodrigo. Um prazer. Obrigado pelo convite também. Vocês estão conseguindo ver a tela Sim. compartilhada? Tá bem, maravilha. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre algumas aplicações da corrente, né, da perspectiva do justnaturalismo clássico no direito internacional, né? O meu propósito aqui com essa palestra é tentar demonstrar a utilidade, né, da perspectiva do direito natural clássico na contemporaneidade, né? E aí, para fazer isso, nessa ocasião, eu escolhi um sistema do direito internacional que, além de ser aquilo que eu pesquiso agora lá na Escola de Guerra Naval, também é uma área particularmente adequada para análise justnaturalista, porque se trata de um sistema mais simples, mais lacunoso, né? Um sistema que, como a gente vai ver, tem um direito positivo muito pouco desenvolvido, né? Então, o justnaturalismo clássico me parece mais premente, mais útil ainda dentro do direito internacional. Então, só antes de começar, um esclarecimento, que eu acredito que a maioria dos que estão ouvindo já devem ter, já devem conhecer, né? Quando eu falo em justnaturalismo clássico, estou falando na teoria baseada no direito natural, na teoria do direito baseada no direito natural, com fundamento nos ensinamentos, principalmente de Aristóteles, de Tomás de Aquino, e que, desde o século XX, pelo menos, encontrou um grande renascimento aí nos estudos jurídicos, né? Então, essa teoria, hoje em dia, tem diversos intérpretes, por exemplo, o John Finnis, né, que dá o nome ao grupo de pesquisa, o Michel Villey, na França, todo um grupo de professores na Espanha e na América Latina. Então, é uma corrente bastante viva, muito diversificada também, né? E que tem alguns pontos em comum. Eu proponho tomar alguns dos pontos mais salientes dessa perspectiva e aplicar alguns problemas de direito internacional. Então, o nosso roteiro vai ser, primeiramente, explicar rapidamente o que eu entendo por ser os pontos principais do justnaturalismo clássico, né? Eu vou fazer isso através de distinções, 5 distinções. Depois falar um pouco sobre o método, entre aspas, do justnaturalismo clássico, que não é exatamente um método, é mais uma maneira de organizar o raciocínio, né? Então, respeitando os princípios e as distinções que a gente vai ver antes, como que a teoria ou a perspectiva do direito natural pode resolver disputas, problemas concretos, né? Sempre sendo muito genérico também, em razão do tempo, do formato da palestra, né? E depois vou tentar aplicar essa perspectiva ao direito internacional. Então, primeiro a gente vai ver como que o direito natural enxerga o direito internacional, então como que o justnaturalista hoje vê o direito internacional, e depois pegar um ou dois ou três casos, dependendo do nosso tempo, para tentar exemplificar, né, essa aplicação ao direito internacional. Então, em primeiro lugar, trazer algumas definições e distinções que são importantes para entender a perspectiva do justnaturalismo clássico. Perdão? E a primeira delas é a distinção famosa que vem de Aristóteles entre justiça geral e justiça particular, né? Essa distinção aparece quando Aristóteles se interroga sobre o sentido da justiça, o que significa a palavra justiça, e aí ele chega a dois sentidos principais. Um deles é que a justiça é a justiça da pessoa correta, da pessoa honesta, a pessoa que corresponde àquilo que a comunidade espera dela. Isso seria a justiça geral, é a pessoa que é virtuosa, né? Mas não virtuosa só para si, então não é a pessoa que é inteligente, ou esforçada, ou ambiciosa, né, para si, mas aquela que leva as virtudes a um plano social. Então, a pessoa que pega
que tem o máximo número de virtudes e consegue aplicar isso ao plano social, né, sendo um bom cidadão, um cidadão patriota, alguém que se preocupa com a sua família, com a sua comunidade, com seus companheiros de trabalho, né, essa é uma pessoa justa, né, nesse sentido geral da justiça. E depois tem o sentido particular, que aqui particular tem que ser entendido como o sentido específico ou principal da palavra justiça, que é aquela fórmula, né, que é bastante conhecida, dar a cada um o que é seu, né? O que significa dar a cada um o que é seu? Basicamente, é cumprir com as obrigações mínimas que a gente tem com a sociedade, né? Enquanto a justiça geral era o homem que dava o máximo à sociedade, na justiça particular são as obrigações mínimas que a gente tem com a sociedade, né? Cumprir com, quer dizer, respeitar, simplesmente respeitar aquilo que já é do outro, aquilo que já está repartido, que já é do outro, respeitar, não tomar aquilo que não lhe cabe, né? Essa distinção é importante porque mostra aqui uma separação conceitual entre os âmbitos do direito e da moral, né? Então, quando a gente fala em moral, simplesmente, né, a gente está mais no âmbito da justiça particular, perdão, da justiça geral, e quando a gente fala no direito, é justiça particular. Interessante é que nessa perspectiva é uma separação conceitual, mas não é absoluta. Então, o direito ele é autônomo dentro da dimensão moral. Ele faz parte da dimensão moral, tudo é justiça, né? Mas ele se autonomiza, ele tem um sentido próprio. Só a justiça particular diz respeito à relação entre duas pessoas e um bem mensurável, um bem que vai estar na disputa entre essas duas pessoas, né? A justiça geral diz respeito a outras dimensões, né, do ser humano e da relação entre as pessoas na sociedade. Então, essa é a primeira distinção. A segunda é entre justiça comutativa e distributiva, também bastante conhecida, você já deve ter ouvido falar, né? E essa distinção surge na esteira da primeira, né? Então, se justiça particular é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é seu pode acontecer pelo menos de duas maneiras, a depender aí do tipo de relação em que se está. Então, se estiver uma relação de troca, a justiça particular vai assumir uma forma comutativa. Ela vai exigir uma igualdade aritmética, uma igualdade de números entre as quantias que as pessoas colocam numa relação. Então, quando estou numa relação de troca, numa relação de compra e venda, numa relação contratual, numa relação de algum tratado internacional, por exemplo, a lógica é a lógica da igualdade, né, uma igualdade horizontal, né? Então, aquilo que eu coloco na relação de um lado deve corresponder àquilo que a minha outra parte coloca na relação do outro lado, né? E também existe a justiça distributiva, né, que se orienta para uma lógica de igualdade geométrica, ou seja, proporcional. Então, se eu estiver falando de algum bem que vai ser distribuído entre várias pessoas, por exemplo, algum bem que o governo distribuirá entre as pessoas, como impostos, né, que seria um bem aí não muito querido, mas necessário, né? Impostos, penas, premiações, né? Políticas públicas, né? Então, coisas que o governo distribuirá entre as pessoas, isso corresponde a uma lógica proporcional. Quanto mais o destinatário corresponder a um certo critério, mais desse bem ele vai receber. Quanto menos ele corresponder ao critério, menos ele vai receber. Fazendo assim, você consegue respeitar a igualdade intrínseca entre as pessoas. Então, essa segunda comparação tem essa vantagem. O que ela nos traz, né, para o século XXI, para as disputas jurídicas do século XXI? O que essa separação entre justiça comutativa e distributiva traz, né? A ideia de que o cerne da atividade jurídica está na igualdade. Não é a igualdade patrimonial, como algumas propostas teóricas, né, do século XX, século XXI, advogam. Não é a igualdade patrimonial, mas a igualdade entre pessoas, né, quando estão envolvidas em alguma relação que tenha por objeto bens mensuráveis. Então, se eu tiver uma disputa, uma relação com outra pessoa envolvendo bens mensuráveis, o postulado fundamental é que tanto eu como a outra parte valemos o mesmo. Nós valemos o mesmo, temos a mesma importância, portanto, a nossa relação vai corresponder a alguma noção de igualdade. A terceira definição e distinção é entre justiça, direito e lei, né? Então, aqui a gente prossegue nas perguntas que vieram desde a primeira distinção, né? Então, justiça, direito e lei respondem à pergunta sobre como dar a cada um o que é seu. Como eu sei, né, aquilo que eu devo dar a outro, como eu sei aquilo que já é do outro, né? Então, se justiça é dar a cada um o que é seu, direito ou
ius, né? É exatamente esse o que é seu, é objeto da justiça. Né? Foi uma das grandes consequências que Tomás de Aquino tirou do raciocínio aristotélico. Né? Então, o direito é exatamente aquilo que é do outro, né? Aquilo que deve ser dado a outro. Em alguns esquemas, a definição da justiça ela vem mais completa. Né? Justiça é dar a cada um o seu direito. Então, já deixaria claro que o direito tem uma função, uma natureza de coisa, é um objeto externo que deve ser entregue ao outro. Se tiver muito abstrato isso, daqui a pouco a gente vai trazer alguns exemplos aí no direito internacional que talvez esclareçam melhor, né? Mas o direito, então, é aquele objeto que deve ser entregue ao outro, é o imposto que deve ser pago, é a prestação contratual que deve ser entregue, é o carro que você comprou e que você deve receber. Isso é o direito, é a coisa, né? E a lei, né, que eu botei aqui como último termo. A lei é exatamente uma tentativa de limitar, definir, medir o que é esse direito, aquilo que deve ser entregue ao outro. Como eu sei quanto deve ser entregue ao outro, né? Normalmente, a lei vai, através de tentativa e erro, através de sucessivos tateamentos, né, especificar cada vez mais a parte que deve ser entregue ao outro. Então, a lei vai dizer quanto você paga de imposto, quais são as condições para que você possa manifestar sua vontade num contrato, como devem ser pagos os contratos. Isso é a lei que vai dizer, né? Então, isso é interessante para a nossa discussão, porque mostra que o direito é pré-existente à relação jurídica. O direito, enquanto objeto, ele já existe no mundo antes que surja a disputa, antes que surja a controvérsia sobre ele, né? Trata-se depois apenas de descobrir, numa dada situação, num dado conflito, qual é a parte do outro, aquilo que deve ser entregue ao outro, né? A próxima distinção, a penúltima, para passar logo essa parte introdutória, é entre direito natural e direito positivo, né? Perdão. E aqui a gente prossegue na mesma interrogação. Como definir, como medir, como saber qual é a parte do outro, né? Direito natural e direito positivo podem ser entendidos, e aqui eu entro um pouco na sombra, né, do justo-filósofo Michel Villey, né, francês. Eu acho bem interessante a maneira como ele expõe a relação entre o direito natural e o direito positivo. São fontes do direito, né? São grandes repositórios de fontes de material jurídico que eu vou usar para saber, em dada relação concreta, em dada situação conflitiva, aquilo que é do outro. Então, o direito natural e o direito positivo tem, vamos dizer, natureza, tem característica de grandes fontes do direito, né? São repositórios de material jurídico, né? E aí, nessa busca por resolver controvérsias, resolver conflitos, algumas soluções vão sendo encontradas e escolhidas pela sociedade, né? É o direito positivo. Hoje em dia, o direito positivo ele é visto como sinônimo de direito escrito, né? A gente até usa o verbo positivar alguma coisa, né? Nós, internacionalistas, usamos positivar o costume, né? Que é botar por escrito. Mas o melhor significado, o significado original da palavra direito positivo, não é o direito que é posto por escrito, né? Mas é o direito que é simplesmente posto, que foi escolhido por alguém. É aquele direito que foi escolhido, sobre o qual se fez uma opção, uma escolha, né? Seja consciente, como um juiz quando estabelece um precedente jurídico, ou um legislador quando faz uma lei, seja de modo inconsciente, quando a sociedade desenvolve o costume jurídico, por exemplo, né? Então, nessa perspectiva mais ampla, mesmo o costume, princípios, o direito não escrito, ele também faz parte do direito positivo, porque ele foi escolhido, ele foi determinado, né? Mas nem todas as controvérsias jurídicas podem ser resolvidas assim. No direito internacional, para falar do nosso tema, muitas não vão poder ser resolvidas com recurso ao direito positivo. Então, se recorre ao segundo arsenal de material jurídico, né? A segunda grande conjunto de fontes do direito, que é o direito natural. Ou seja, é aquela manifestação imediata do princípio fundamental da igualdade.
aquilo que eu falei quando a gente tratou de justiça comutativa e justiça distributiva. Né? Toda atividade jurídica ela está voltada à igualdade, é uma atividade que visa manter a igualdade entre as partes na relação. Isso tem algumas consequências, tem alguns efeitos. Né? A gente pode chamar essas consequências, esses efeitos, de direito natural. Por exemplo, a ideia geral de igualdade, né? Uma ideia de proporcionalidade, né? E mesmo a ideia de que a realidade das coisas, onde estão as disputas, a própria realidade ela pode qualificar a disputa, ela pode modificar a disputa. Tá? Isso fica muito abstrato, não quero dar exemplos agora, né? Mas tentem ficar com isso na cabeça e quando a gente for falar de direito natural, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, né, das fontes do direito natural. Mas, por enquanto, o que é interessante era a gente entender que o direito positivo, escolhido pela sociedade, ele tem uma prevalência prática, operacional. É o primeiro lugar onde o jurista, o juiz, o pesquisador, o advogado, né, vão olhar para saber qual é a parte justa, qual é a parte de cada um. O primeiro lugar que eles vão procurar é no Código Civil, é na Constituição, se for uma questão internacional, é nos tratados escritos, nos acórdãos da Corte Internacional de Justiça ou de algum outro tribunal internacional. Quer dizer, o direito positivo ele tem uma prevalência operacional. Ele é mais utilizável perante uma disputa concreta. Né? O direito natural ele fica, vamos dizer assim, na retaguarda. Ele controla o direito positivo. Né? Ele evita que o direito positivo chegue a soluções que não respeitem a igualdade fundamental entre as partes. E a última distinção que eu queria fazer é entre lei e equidade. Né? A equidade aqui ela tem um papel muito interessante na teoria do direito natural. E é interessante pelo seguinte: normalmente, as disputas jurídicas devem resolver-se com a aplicação da lei, como nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, né, a aplicação da lei pelos tribunais, né? Mas, eventualmente, a realidade não será esgotada pela lei. Eventualmente, a aplicação pura e simples da lei não consegue esgotar a realidade, porque a lei é um texto abstrato, a lei é um texto que é feito pensando no futuro, em situações que vão vir a surgir, né? Enquanto que a realidade é múltipla, é cambiante, é infinita, da perspectiva do observador humano. Então, é possível que surjam casos que simplesmente não se amoldem, né, à lei. Ou melhor, que formalmente correspondam ao enunciado da lei, formalmente, mas na prática, quando você aplica a lei, você acaba gerando soluções iníquas. Né? Ou seja, daí você precisa da equidade. Você chega a soluções iníquas, desiguais, né? Soluções que não respeitam a igualdade fundamental entre as partes em disputa. Por isso que Aristóteles chama a equidade de uma temperança da lei. Né? É dar uma segurada na aplicação da lei, né? Moderar-se na aplicação da lei, né? Preferencialmente a partir da experiência do julgador, né? E daqui o que nós tiramos? A ideia de que o direito positivo, embora seja necessário, né? Embora, como eu falei, seja o primeiro material ao qual você vai recorrer, ele é inevitavelmente falho, ele é limitado. Né? E com isso, a atividade jurídica, a solução das disputas, ela é prudencial e tentativa. O juiz vai tentando, usando a lei, mas usando também a sua experiência, os demais consensos que a sociedade encontrou na forma de princípios, de costumes, de jurisprudência, né? E a ideia fundamental da igualdade. Com tudo isso, ele vai tentando resolver aquele caso que se lhe apresenta. Então, a atividade jurídica não nessa perspectiva, fruto de um silogismo, de uma operação matemática, de mera interpretação dos textos. Né? Era uma atividade prudencial e tentativa. Você vai tentando chegar à solução correta. E tem casos mais fáceis e mais difíceis, né? Com os quais o julgador se vai deparar. Bom, de tudo isso, a gente pode tirar um método, né? Mas método aqui entre aspas, tá? Então não é um método no sentido de não é um método aqui no sentido de um caminho que vai necessariamente levar a uma única solução correta, né? Um método no sentido de uma maneira de organizar o raciocínio jurídico.
Então, quando a gente se depara com disputas, como algumas que eu vou apresentar mais à frente, né? Estou sempre fazendo propaganda, como algumas que a gente vai apresentar mais à frente. Quando a gente se depara com disputas jurídicas, como organizar o raciocínio? Como saber qual aspecto da disputa importa mais? Né? Então, a minha ideia é que, a partir das 5 distinções que eu apresentei antes, a gente consiga chegar a uma tentativa de organização de raciocínio. Né? Então, o primeiro passo seria isolar a disputa. E a gente pode pensar na distinção entre justiça geral e particular. O que nessa disputa é estritamente jurídico, ou seja, se refere a um bem que é mensurável, a algo que uma parte diz que lhe foi tomado pela outra parte, algo que uma parte diz que é seu direito. Né? Isso é uma coisa, isso é jurídico. E todo o resto do material que envolve isso. Né? Questões políticas, algumas questões morais, questões de natureza interna, né? Tudo isso tem que ser separado. Então, o primeiro ponto seria isolar a disputa. Vocês vão ver que no direito internacional isso é muito difícil, porque praticamente todo caso de direito internacional, quando ele vira um caso de direito internacional, ele já tem uma carga política, né? Porque diz respeito a interesses coletivos, então ele tem uma carga política muito forte. É difícil isolar a disputa jurídica internacional, mas seria o primeiro passo. O segundo seria verificar os interesses e direitos envolvidos. Então, quais são os interesses aqui, perdão, que as partes alegam que devem ser protegidos? Né? O que cada parte alega que é o seu direito, que deve lhe ser dado? Né? Nem sempre essa verificação é fácil. Né? Pode acontecer bastante, tanto no direito interno quanto no direito internacional, que uma parte simplesmente diga que a lei lhe dá razão. Não, a lei me dá razão. Isso é uma coisa, né? Pode ser decisivo. Mas a lei te dá razão em relação a quê? Por que você está em conflito com a outra parte? Por que você está brigando? Qual é a sua pretensão? Então, seria o segundo passo. Né? O terceiro, a gente volta àquilo que eu falei sobre o direito natural e o direito positivo. O direito positivo ele é o primeiro material jurídico aplicável. Então, o terceiro passo seria identificar fontes positivas aplicáveis. O que a gente tem aqui de consenso já na sociedade que pode ajudar a resolver essa questão. Idealmente, aí você consegue terminar e dar solução à disputa. Caso você não consiga, se, por exemplo, você está numa situação de anomia, de pouca regulação, como muitos casos no direito internacional, né, você precisa encontrar fontes naturais que sejam aplicáveis. Né? Qual solução aqui respeita melhor a igualdade fundamental entre as partes em disputa? Né? Qual solução é mais adequada à proporcionalidade? Depois eu vou dar exemplos. Qual solução respeita melhor a realidade das coisas, a maneira como as coisas são aqui nessa sociedade, regional, nacional, internacional? E, por fim, se chegará a uma solução tópica, a uma solução para aquele caso concreto, que pode, ou não, mas idealmente vai, converter-se num precedente, né? numa ideia que o próximo julgador, o próximo advogado, a próxima pessoa que se deparar com um caso semelhante vai poder tirar as suas conclusões, vai poder enquadrar melhor o seu caso. Então, seria esse aqui o método. Vocês veem que não tem uma grande novidade, né, em relação ao que se faz normalmente no direito. Né? Talvez o quarto ponto seja nem sempre esteja explicitado, né, na atividade jurídica, mas seria mais ou menos esse aqui o método. Né? Bom, aqui a primeira parte, fiz aí em 28 minutos, menos 3, que a gente começou um pouquinho depois, então 25 minutos, acho que eu estou bem aí em relação ao tempo. Agora vamos partir para o direito internacional, aplicar tudo isso que eu falei até agora ao direito internacional. Então, nessa perspectiva do justnaturalismo, como é que se vê o direito internacional? O que é o direito internacional? Bom, primeiro, ele é um ramo do direito, é uma parte do direito como os demais. Eu coloquei direito aqui entre aspas, porque o sentido central da palavra direito, como a gente viu, é aquilo que é do outro, aquilo que deve ser dado ao outro. Mas, a partir desse sentido central, foram se desenvolvendo outros sentidos, porque a linguagem humana ela vai evoluindo, ela vai se movendo. Então, existem outros sentidos da palavra direito, sentidos auxiliares, que estão próximos do sentido central, e um deles é o direito numa perspectiva mais epistemológica, direito como aquela organização de saberes específicos que me faz entender melhor
o que pode ser dado ao outro num certo contexto. Aí está o direito civil, o direito penal, as disciplinas do direito. Né? Então, é um sentido da palavra direito, mas um sentido secundário. Né? A gente só tem a necessidade de dividir o direito em civil, penal, internacional e comercial e por aí vai, né? Para atender ao sentido central, dar ao outro o que é dele. Então, o direito internacional ele também é um ramo do direito. Ou seja, ele também versa sobre disputas. Ele também se ocupa de disputas. E também envolvendo bens mensuráveis. Reparem que eu fico insistindo nessa ideia de bens mensuráveis, né? Porque o direito ele não atua só sobre bens materiais. Eu posso ter uma disputa jurídica sobre bens incorpóreos também, como a vida, a honra, né? Mas tem que ser mensurável, tem que ser de alguma maneira um bem que eu possa medir, que eu possa comparar, que eu possa ver, a minha honra foi ferida, né, dessa maneira, daquela outra. Né? Então, se forem disputas envolvendo bens mensuráveis, eu estou diante do direito. Então, o direito internacional também versa sobre disputas envolvendo bens mensuráveis. Quais são os sujeitos desse direito? Ou seja, quais são as partes que estão envolvidas nessas disputas? Aqui tem a grande diferença em relação aos demais ramos do direito. Né? O direito internacional ele também trata de indivíduos. Afinal, nessa perspectiva toda que a gente está falando, eu só tenho uma relação jurídica propriamente dita entre indivíduos. Eu só tenho essa igualdade fundamental entre indivíduos. Tá? Não entre estados, que são uma construção abstrata, não entre animais. É só entre indivíduos, porque é só entre eles que tem essa igualdade radical. Tá? Então, o direito internacional ele também trata de disputas entre indivíduos. Mas aí vem a peculiaridade. São indivíduos agrupados em comunidades. Eles atuam juntos, por assim dizer. Eles têm uma voz única, que vai ser a voz do seu governante, do diplomata daquele país. Né? Eles têm uma voz única, eles atuam praticamente em coro. Né? São indivíduos agrupados em comunidades. Né? As relações entre esses indivíduos também têm uma peculiaridade. Transcendem fronteiras. E por que isso é interessante? Porque são relações que, ao transcender fronteiras, ao ultrapassar a fronteira nacional, também ultrapassam a jurisdição. Né? E daí vem toda a peculiaridade do direito internacional. Os demais ramos do direito, que a gente chama de direito interno, pelo menos nós internacionalistas, a gente olha para todo o resto do direito e fala, isso aqui é direito interno. Né? Todos os demais ramos do direito, eles se acomodam dentro de uma jurisdição. Dentro do Brasil, do Uruguai, da Argentina, eles se acomodam dentro de uma jurisdição e serão manejados, serão operados, né? Serão tratados de acordo com as regras específicas daquela jurisdição. O direito internacional, ele transcende isso, ele vai além. Nesse ponto, ele é único. Ele é diferente dos demais. Né? Ao transcender jurisdições, ele não tem uma jurisdição própria, universal, única dele. Um agrupamento de indivíduos, um Estado, quando olha para fora, não encontra uma outra ordem já fechada, coercitiva, soberana acima dele. Não tem. É um direito diferente por isso. Ele vai além das jurisdições. Enquanto que os demais respeitam a jurisdição atualmente nacional, né? Atualmente a gente fala nacional, jurisdição nacional de cada país. E o objeto dessa disputa também são bens mensuráveis, como eu falei antes, mas são bens que vão ser devidos à comunidade, a todos aqueles indivíduos. Né? Então, são relações entre indivíduos, mas, vamos dizer assim, multiplicados por 10, né, em relação a uma relação comum do direito interno. São os indivíduos agrupados em comunidades que disputam por bens que são devidos a toda a comunidade. Né, cada comunidade nacional. Né? Então vejam como aqui já tem algumas diferenças em relação ao nosso esquema habitual do direito. Se tiver algum aluno, algum graduando que já esteja na faculdade, mas não tenha visto ainda o direito internacional, deve sentir um estranhamento com esse esquema. Né? Diferente daquilo que a gente está habituado a ver no direito interno. Bom, nem tudo são flores. Né? Quando a gente olha para o direito internacional com essas características que eu coloquei aqui, a gente vê que ele tem algumas deficiências. Tá? Deficiência em relação a quê? Deficiência em relação ao seu propósito, a capacidade de resolver disputas. Então, o direito internacional ele é um sistema que é deficiente em relação à capacidade de resolver disputas. Quando eu o comparo
com os direitos internos. No direito interno, eu tenho muito mais certeza que no direito internacional. Por quê? Primeiro, no direito internacional, aqui eu botei direito positivo internacional. Tá? Então, o direito internacional positivo, ele é todo convencional. Ou seja, ele é todo dependente da vontade dos próprios sujeitos que ele vai regular. Né? No direito internacional, não tem uma ordem acima dos indivíduos, não tem um governo mundial, não tem uma organização que obrigue os estados todos, ipso facto, sempre, qualquer... Não tem isso. Não existe um estado mundial. Então, as regras que nós temos do direito internacional, os tratados internacionais, os costumes que os países seguem, tudo isso é convencional, no sentido de que são escolhas que os países fazem. Tá? Algumas escolhas são mais conscientes, como nos tratados, que o país vai lá, negocia e assina. Outras coisas são mais inconscientes, como o costume internacional. São práticas que os estados vêm fazendo. Às vezes você nem perceber, e de repente vem, opa, aqui tem uma coisa jurídica, eu tenho que continuar seguindo essa prática. Mas ele é todo convencional. Eu não tenho uma ordem superior que imponha nada. Então isso é complicado. Nota que é um direito positivo que depende da vontade dos sujeitos que ele quer regular. Então, o direito positivo a gente pode dizer que vai ser parcial, ele vai ser lacunoso, né? E ele vai ser fragmentado. Né? Essa era uma grande discussão na teoria do direito internacional até alguns anos. Né? Hoje em dia ela está um pouco mais enfraquecida, mas a discussão sobre a fragmentação do direito internacional. Então, reparem como a multiplicidade de tratados, de regimes, de organizações internacionais, de tribunais internacionais. Eu tenho um monte de coisa no direito internacional, mas eu não tenho uma última instância para dar o tom. Eu não tenho um poder executivo internacional. Eu não tenho, como alguns falam no Brasil, né, atualmente a controvérsia, um STF para dar a última palavra. Não tenho isso. Né? Eu tenho fragmentação. Então, é outro problema do direito internacional. O direito positivo ele não está ordenado, né, de modo a resolver toda e qualquer situação que se apresente. Né? Os sujeitos são soberanos. Uma coisa é resolver controvérsias entre sujeitos que estão submetidos àquela jurisdição, como nós. Outra coisa é tentar resolver uma controvérsia entre os sujeitos soberanos. É complicado. O Estado ele precisa concordar em aceitar um tribunal internacional, né? E por aí vai. E, por fim, como eu falei, as disputas estão mescladas com aspectos políticos. Toda questão, como envolve uma comunidade de indivíduos, ela envolve também aspectos políticos, né, de peso. Então, é muito difícil você conseguir separar aquilo que é jurídico daquilo que é político. E para solucionar uma controvérsia, você precisa separar. Mesmo que depois, na hora que o Estado vai tomar uma atitude, ele junte de novo. Mas é necessário, conceitualmente, separar uma coisa da outra. A disputa jurídica de todos os aspectos políticos envolvidos. Pronto, chegamos até aqui. Vamos, então, aos exemplos. Né? Eu queria primeiro falar desse exemplo aqui, um exemplo relativamente famoso, né, que diz respeito aqui à nossa região, né, geográfica, a disputa pelas Ilhas Malvinas. E eu coloquei aqui em pequenininho no slide do Data Show, né, os passos de novo, né, isolar a disputa, verificar interesses e por aí vai. Então, a disputa pelas Ilhas Malvinas, eu não vou fazer o histórico da disputa, senão seria toda uma palestra própria, né? Mas basta a gente ter em mente que essas ilhas que estão marcadas aí no mapa, inclusive esse é um mapa claramente argentino, porque bota Ilhas Malvinas, entre parênteses, Arge, né, de Argentina. Mas atualmente elas são governadas, administradas pelo Reino Unido, né, desde 1833, né, quando eles expulsaram os administradores argentinos que estavam nas ilhas. Né? Os ingleses tomaram essas ilhas e os argentinos, desde então, reivindicam o retorno das ilhas. Né? E houve até uma guerra, né, envolvendo esses dois países, em 82, e a situação prossegue. Né? E atualmente ela vai ganhando contornos um pouco mais dramáticos a situação, né? Por conta de interesses de pesca na região. Né? Então, os ingleses permitem que barcos de outros países pesquem nessa região, a Argentina reclama, a possibilidade de exploração de petróleo na região, os ingleses estão tentando licenciar a exploração de petróleo, a Argentina reclama. Então, é uma disputa complicada aqui, uma disputa típica do direito internacional.
né, envolve muitos interesses políticos, né? Vocês sabem que na Argentina isso é um grande tema nacional, um tema unificador. Então, é um caso aqui que vale a pena de tentar aplicar o método, nosso método entre aspas, né? A gente não quer chegar a uma solução. De quem que são? A ideia não é chegar a uma solução, né? Eu já vou explicar o porquê. Mas a ideia seria mais a chegar a possíveis soluções, um cardápio de soluções que possam respeitar ao máximo os direitos das partes aqui em disputa, né? Então, primeiro, né, isolando a disputa, de que se trata aqui? Né? Da disputa por território. Uma disputa por território, por essas ilhas e pelos espaços marítimos circundantes. Né? Quem já estudou direito internacional sabe, né, que no direito internacional, a cada litoral que você tenha, você ganha alguns espaços marítimos. Mar territorial, zona econômica exclusiva e por aí vai. Então, você ter litoral te dá um espaço marítimo também, né? Então, a disputa é sobre isso, né? Depois, quais são os interesses e direitos envolvidos das duas partes, né? Primeiro, a Argentina, que deseja a mudança do status quo. O que a Argentina alega? Bom, ela alega um monte de coisa, mas o que é jurídico? Jurídico aqui seria que as Ilhas Malvinas, se fazem parte do território argentino, elas servem à população argentina. Elas existem, né, elas estariam dentro da Argentina para servir, para satisfazer as necessidades, os direitos da população argentina. Então, o direito que a Argentina pode alegar para receber aí as Malvinas de volta, né, é integridade territorial, são direitos históricos, mas, em última análise, quais são os interesses realmente jurídicos que ela tem? Os interesses da população. Eu quero as ilhas de volta porque elas fazem parte do meu território e a minha população, os argentinos, né, tem direito de usar essas ilhas da mesma forma que usam o resto do território, né, para prosperidade econômica, para atingir o bem comum, né? Então, é por isso que a Argentina se move, né? Ou pelo menos esse é o motivo jurídico pelo qual ela se move, né? Porque aí eles têm o direito internacional como um direito entre comunidades de indivíduos agrupados. Então, quando a Argentina fala devolve as Malvinas são argentinas, o que ela, na verdade, está falando juridicamente, na perspectiva do naturalista, é as Malvinas pertencem aos meus cidadãos. Eu quero as Malvinas para melhorar as condições de vida dos argentinos, porque é para isso que o Estado serve, né? Em última análise, toda disputa jurídica, como eu falei, é uma disputa entre indivíduos, né? Não são Estados, são indivíduos agrupados em Estados. E do outro lado, o que fala o Reino Unido? Bom, eu também estou representando aqui os interesses dos meus nacionais, dos britânicos. No caso dos que moram nas Malvinas. Existem milhares de britânicos que moram nas Malvinas e não querem mudar de país. Eles nasceram ali, muito depois de 1833, nasceram ali, cresceram ali, sempre viveram ali, com uma cultura inglesa, né? Língua inglesa, moeda, economia, tudo inglês. Eles não querem mudar. Então, eles também têm direito. Né? A gente pode chamar, de um modo mais sofisticado, de autodeterminação. É a autodeterminação dessas pessoas. Então, notem como, para a gente conseguir fazer sentido dessa disputa, a gente precisa traduzir os interesses e direitos envolvidos como direitos dos indivíduos que esses países representam, né? Não se trata de restaurar a integridade da Argentina como se fosse uma parte do corpo da Argentina, como se fosse um dedo que ela perdeu e vai devolver. Não. Não. O que é a Argentina? O que é o Reino Unido? O que é o Brasil? São ficções criadas ao longo de eras, né, de anos e séculos, pelos indivíduos que neles habitam. Então, não se pode perder de vista que o principal sujeito aqui ainda é o indivíduo. Ainda que no direito internacional, o sujeito mais atuante seja o Estado. O mais atuante é o Estado. Mas o principal, o mais importante, é o indivíduo. Né? Bom, vamos rapidamente aqui. Fontes positivas aplicáveis. Quais são? Eu não vou cansar vocês aqui com toda o relato. Vocês encontram muita coisa aí na internet sobre a disputa das Malvinas. Mas vamos lá, fontes positivas aplicáveis. Eu tenho fontes históricas, tanto a Argentina como o Reino Unido se apoiam em tratados, em comportamentos dos países no século XVIII, no século XIX, né? Cada um querendo mostrar que o outro consentiu em sair das Malvinas, né? Eu tenho fontes históricas e eu tenho a Carta da ONU, né? A Carta da ONU que
não é uma, vamos dizer, uma constituição, mas que corporifica, né? Ela traduz um direito positivo que é particularmente importante entre os Estados. Então, a Carta da ONU fala sobre a inviolabilidade e integridade territorial, que favorece a Argentina, e fala sobre a autodeterminação dos povos, que favorece o Reino Unido. Né? Vamos às fontes naturais. Fontes naturais aplicáveis. O que a gente pode aplicar aqui de fontes naturais? Já que o direito positivo, a gente vê como essa discussão é longa, o direito positivo ele realmente não resolve isso. Se vocês derem uma olhada na análise histórica disso aí, é bastante complicado, porque as Malvinas são muito isoladas, então há vezes que os estados davam muita importância às Malvinas e há vezes que eles deixavam de lado. Então é complicado você fazer o sequenciamento aí para a aplicação das fontes positivas. Em relação às fontes naturais, eu tenho que manter a igualdade fundamental entre os indivíduos envolvidos. Né? E aqui a gente já vê que a posição das duas partes é um pouco diferente. Né? O Reino Unido ele está preocupado com vamos dizer, direitos imediatos da sua população. A pretensão que a população que tem ali, a pretensão que essa população possui e que seria diminuída, seria impossibilitada caso a Argentina ganhasse. O que a população das Malvinas quer? Continuar no Reino Unido. É isso que o Reino Unido defende. E no caso da Argentina, qual é a relação entre as Ilhas Malvinas e sua população? É uma relação mais indireta. Né? A ideia seria, preciso retomar as Malvinas porque ela faz parte do meu território e todo o meu território está destinado aos argentinos. É uma relação indireta. E numa posição um pouquinho mais fraca. Sim, diga. Não? Ah, tá. Estou terminando já. Ela fica numa posição um pouquinho mais fraca. Por outro lado, a única coisa que sustenta a reivindicação britânica sobre as Malvinas juridicamente é a autodeterminação dos povos. É o fato de britânicos estarem lá e ser injusto com eles, ser desigual com eles, que eles abruptamente mudem de país, de moeda, de língua, de cultura, de tudo. Seria injusto, desigual com eles. Então, isso é a única coisa que resguarda o direito britânico sobre as Malvinas. Isso não diz nada sobre aquelas outras disputas acessórias que eu mencionei. Direito de pesca, que é um direito econômico. Direito de exploração de petróleo, que é um direito econômico. Né? Direito a outras ilhas que estão mais além das Malvinas e que os britânicos também dominam, como Geórgias do Sul, Sandwich do Sul, que são desabitadas. Então, por aí, eu conseguiria encontrar uma maneira de compatibilizar os direitos dos dois países. Né? O direito alegado pelos britânicos é um direito que diz respeito aos seus nacionais. Então, eles têm que ficar nas Malvinas e seria injusto, desigual, que eles fossem, de repente, transferidos para outro país. Por outro lado, o direito alegado pela Argentina é um direito de natureza econômica. Né? E existe nessa disputa algumas questões econômicas que dá para compor. Você poderia pedir, né, que a exploração econômica, a exploração pesqueira, a exploração petrolífera fosse compartilhada. Que a Argentina tivesse um quinhão maior do que normalmente lhe caberia ali. Ah, essa é a solução? Esse é o gabarito? Não é a solução, não é o gabarito. Por quê? E aí, terminando aqui, eu vou pular os demais casos. Por quê? Nas grandes disputas de direito internacional, a solução muitas vezes será política. Ninguém duvida que a solução para a questão Malvinas será uma solução política, que vai depender dos governos envolvidos, da pressão que a opinião pública fizer e de fatores políticos. Mas o direito internacional ele tem importância, porque ele, primeiro, ele vai evidenciar os termos da disputa. Então, juridicamente, se o governo quer fazer um discurso sobre as razões que ele tem, né, são essas razões que eu apresentei. É a autodeterminação da população de um lado e os interesses econômicos da população relacionados ao território de outro. Né? Depois, o direito internacional ele oferece uma linguagem comum. Não vamos falar sobre história, não vamos falar sobre soberania, vamos falar, por exemplo, sobre economia, exploração econômica desse território. Ele oferece uma linguagem comum, a partir da qual se pode chegar a um consenso. Né? E, por fim, ele oferece um cardápio, uma série de opções, de soluções possíveis.
mais justas ou menos justas. Né? E ele oferece isso à autoridade política, ao decisor, a quem vai tomar uma ação, e aí cabe ao Estado aceitar isso ou não. É o que eu falei sobre a deficiência do direito internacional. Ele trata entre Estados soberanos, sujeitos soberanos. Né? Mas ele tem essa função importante de desbastar um pouco os termos da discussão. E o nosso direito natural? Nessa perspectiva, ele vai ser empregado, primeiro, como um método, né, para ajudar a separar questões jurídicas de questões políticas. Então, a história das Malvinas ela vai importando menos. Né? Ela é importante porque muitas fontes do direito internacional repousam sobre a história. Então, a história é importante, mas questões jurídicas, questões mais emocionais que levam à política externa de cada país, elas são menos importantes. Né? Elas vão ser separadas. Depois, o direito natural também será empregado como fonte para impedir que a escassez de fontes positivas do direito internacional prejudique a continuidade da discussão. Então, é praticamente impossível que esse caso das Malvinas seja levado a um tribunal internacional, porque os dois países eles conhecem muito bem os tribunais internacionais, então se eles tiverem a impressão que o tribunal internacional vai ser contra, eles não vão levar, né? Então isso é muito improvável. É muito improvável que surja algum tratado, algum instrumento geral, né, regional, que fale sobre isso, que solucione a controvérsia. Né? Então, as fontes positivas em relação às Malvinas, elas são escassas. Né? Mas a disputa jurídica prossegue, a disputa jurídica está latente. E o direito internacional me parece uma boa linguagem para que se continue a discutir e a propor possíveis soluções para essas disputas. Obrigado pela atenção, gente. Sou Rafael, muito obrigado. Agradeço que nos acompanharam até o momento. Temos alguns colegas que nos fazem companhia, alguns professores, né? Professora Heloísa Medeiros, muito boa tarde. Professor Luciano Meneghetti, boa tarde também. Obrigado por estarem conosco aqui. Professor Rafael, uma vez mais, em nome da OEMA, obrigado. Professor Rafael Zeresco, eu vou lhe fazer aqui uma provocação, tá? Eu vou ser aqui o chato, né? Porque o senhor, então, nos deu um exemplo e o senhor vai nos dizer assim, olha, o direito internacional não tem uma solução a propor e nem tampouco o direito natural, né? Então, para nós estudantes, ficamos assim um pouco decepcionados, né? Porque aguardaríamos que algum desses campos de estudo pudesse nos oferecer uma saída, né? Uma saída certa, correta, algo que permitisse produzir aquele ideal de dar a cada um o que é seu e fazer o direito, né? E me parece que não é assim, né? A interação entre o direito internacional e o direito natural, ele não nos oferece assim uma saída mágica, né? Então, mas é isso mesmo, é essa sensação assim de uma certa frustração que fica, né? Quer dizer, então, e de onde viria então essa solução? Ou nós realmente ficaremos o destino aí é que haja um impasse até que os estados, digamos, evoluam o suficiente para submeter o caso, digamos, a uma arbitragem? Não, obrigado pela pergunta, bem interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, sim, a gente reconhece que o direito internacional ele tem esses problemas estruturais que tornam mais difícil chegar a uma solução às disputas. Mas eu também eu apelei, eu trouxe um caso difícil. Né? Eu poderia trazer um caso mais fácil. Então, normalmente, a gente fala muito de direito natural quando são casos envolvendo direitos humanos, por exemplo. Né? Uma violação grave de direitos humanos e o país responsável não assinou algum tratado de direitos humanos. Né? Nesse caso, se a violação for grave, se tratado daqueles direitos humanos centrais, a simples observação da realidade, né, vai evidenciar uma relação de desigualdade tão grande, né, entre o governo, que viola os direitos humanos, e aquela população, que se pode concluir, né, com um grande grau de certeza, que é uma violação do direito. Do direito. Não importa se eu não assinei o tratado de não sei o quê, não é preciso fazer, que nem fizeram no Nuremberg, no Tribunal de Nuremberg, inventar um costume internacional ad hoc, olha, aqui é um costume e tal. Não, você pode dizer, não, é uma violação aqui ao direito. É um caso mais fácil em que o direito natural realmente responderia.
né, há uma falha do direito positivo. Agora, em outros casos, o que essa inter-relação entre direito natural e direito internacional faz é ajudar a fornecer bons argumentos. Bons argumentos. E eu acho que isso não é pouco, né? Inclusive, quando eu lecionava direito internacional na graduação, eu falava para os alunos que o direito internacional, embora não seja, enfim, necessário para o exame da OAB, para você ser um advogado mediano também, eu acho que não é tão necessário, embora eu seja professor e adore a matéria, mas ele tem uma função na graduação que poucas outras disciplinas têm. Ele aumenta o seu imaginário jurídico, né? Por isso que é uma disciplina que deve ser incentivada e muito utilizada na graduação, né? Porque ela tira soluções fáceis, como você falou, ela tira soluções fáceis por causa desses problemas estruturais, né? Mas não haver soluções fáceis não significa que não há soluções, ou não significa que qualquer solução é igualmente boa. Só para dar um exemplo e não me estender muito, nesse caso entre Argentina e Reino Unido, tem um desdobramento recente, que é a possibilidade do Reino Unido outorgar concessões de petróleo nessa área em disputa, né? E de modo unilateral, sem ouvir a Argentina. Esse é um ponto que me parece que, independente da correção da posição sobre as Malvinas em si, é uma ação errada. Aí é uma ação injusta. Uma coisa é o território, outra coisa é a partir desse território, cuja posse ainda é contestada, com bons argumentos dos dois lados, você já começar a explorar o oceano, explorar recursos que não são renováveis, né? Então, eu acho que essa inter-relação entre direito natural e direito internacional, sempre baseada na igualdade entre os indivíduos, ajuda a encontrar bons argumentos, né? Enquadrar mais ou menos a questão, para que depois as partes, havendo vontade política, se componham, né? Ou não, mas pelo menos você sai com a vantagem de ter feito a separação entre o que é relevante nessa questão e o que não é, porque são questões políticas, unilaterais, ou o que quer que seja. Me parece também que o exemplo aí ele é particularmente feliz quando surge essa questão do impasse político, né? E é uma coisa que é curiosa notar que no campo do direito doméstico, né, nós damos de graça, né, parece mais simples apontar, porque o sistema de direito doméstico é um sistema mais sofisticado, né, ele é dotado de mais recursos, né, procedimentais, institucionais, e a gente não espera que no ramo do direito doméstico aconteça o impasse, que é um fenômeno mais frequente no campo do direito internacional. E o impasse, né, no campo do direito internacional, ele muitas vezes ele é um bom exemplo e uma boa ilustração das complexidades a que o direito pode chegar, né? O direito ele é um substituto do conflito humano-militar, né? O direito ele substitui aquela necessidade de você estar se impondo ou se defendendo, sempre lançando mão da força, né? Do próprio esforço próprio, né? No entanto, quando a gente chega nessas situações impossíveis, né? E o direito internacional ele de vez em quando ele chega a esses becos sem saída jurídicos, né? Eu creio que ele ensina alguma coisa para nós no campo da ordem doméstica também, né? Particularmente, eu acho que ensina o seguinte: a gente não deve naturalizar a segurança que a ordem doméstica aparentemente proporciona, porque a segurança que a ordem doméstica proporciona, ela é uma segurança baseada num grande consenso comunitário, que é muito análogo ao consenso comunitário da comunidade internacional, e que a diferença na comunidade internacional, ela é uma comunidade menor, e ela é uma comunidade onde os indivíduos nunca se desarmaram, e onde os indivíduos nunca concordaram em constituir um governo, né? Nunca, né? Mas, quando nós vamos para pensar na sociedade doméstica, né, entre indivíduos livres que abriram mão de muita coisa, inclusive do autogoverno, né, mas não abriram mão, por exemplo, de liberdade, propriedade, nem da própria vida, né, a gente nota que as analogias elas começam a aparecer, né? E me parece, então, que, nesse sentido, o direito natural e o direito internacional, eles podem colocar a discussão dentro de parâmetros racionais, né? Dentro de parâmetros que permitam, pelo menos, colocar a disputa e talvez eliminar alguns comportamentos, né? Por exemplo, nessa questão do Reino Unido
aproveitar economicamente o seu território, né? O espaço aéreo, a zona contígua, mar territorial, né? A zona econômica exclusiva, né? Eu acho que a questão ela é um pouco polêmica, né? Porque o Reino Unido vai falar que a ideia de que ali é um território conflagrado é algo que é exclusivamente da parte da Argentina, né? O mundo não tem nenhum questionamento a esse respeito e está muito contente que o Reino Unido mande ali, né? Então, assim, mas em alguns aspectos assim, mais dramáticos, como foi o caso da própria Guerra das Malvinas, né? Já se tornou mais fácil detectar que havia ali uma agressão que não aconteceu em resposta não foi uma legítima defesa e nem tinha uma sanção da comunidade internacional, né? Muito bem. Eu não sei se alguns dos colegas gostariam de acrescentar algum comentário, fazer alguma pergunta antes da gente caminhar para o encerramento. Não sei se o professor Rafael queria acrescentar alguma coisa também. Não, só agradecer, Rodrigo, pelo comentário. Acho que você pegou muito bem aí os pontos principais da palestra. E realmente, o direito natural ele ajuda, talvez, a naturalizar as incertezas, né, que são inerentes à atividade jurídica. E exatamente como você falou, no direito interno, isso passa um pouco batido, né, a não ser quando se depara, de vez em quando você se depara, né, com os casos difíceis, com os impasses entre quem deveria decidir, né, e por último, né, coisas assim. Mas isso normalmente passa batido, enquanto que no direito internacional isso aparece praticamente o tempo todo, né? Mesmo quando os casos chegam a uma corte internacional, às vezes você vê que a corte internacional ela acaba, às vezes, dando um empurrãozinho para ela poder julgar o caso, porque se ela fosse levar estritamente a sério a vontade dos Estados, às vezes ela não julgaria, né? Acontece bastante. Então, e aí a solução que não me parece interessante é a solução mais nihilista, né? De você, então, desacredita do processo todo. Não tem uma solução pronta aqui, fácil, então não existe direito internacional, e só existem relações de poder e por aí vai, né? E é uma solução que não me parece interessante, nem juridicamente, porque eu não acho que seja verdadeira, nem politicamente, porque os frutos políticos que isso traz são simplesmente bons a curto prazo para os países fortes, mas para ninguém mais, né? Enquanto que o direito natural ele ajuda a naturalizar isso. Não, a solução justa ela existe, da questão do direito ser objeto, ela existe, mas ela vai sendo encontrada aos poucos, através de negociações, de consensos, de princípios e de argumentações, que vão sendo mais ou menos convincentes. E aí cabe ao direito, aí é um papel nobre, é o de fazer que essas argumentações se tornem convincentes. Então, mostrar a relação entre, por exemplo, as Malvinas e a população toda da Argentina, por exemplo. Mostrar por que uma coisa é soberania inglesa sobre as Malvinas, mas sobre Geórgia do Sul e Sandwich do Sul é diferente. E por aí vai. Né? Então, o papel do direito internacional me parece que é qualificar a argumentação para, em última análise, possibilitar esse bom convívio entre os Estados. Se não tivesse direito internacional, muita gente acharia que seria a mesma coisa, igualzinho ao que é hoje, porque os Estados só se movem por seus interesses e tal, mas eu acho que faltaria uma linguagem comum entre os Estados. Sim. Uma linguagem Não, e comum. com um detalhe, né? O direito internacional realmente ele é um avanço civilizatório, né? É o que eu digo, o direito ele é um excelente substituto para a imposição de sua própria vontade pela força bruta. Ele é um bom substituto, né? Não é que ele exclua a imposição da vontade pela força, mas ele substitui a imposição da vontade pela força bruta, pela violência, né? Ele estabelece algum tipo de regra, algum tipo de precedente, ele torna o sistema, digamos, mais previsível, manejável, né? Agora, uma outra questão, e aí voltando um pouco ao direito natural, que de qualquer modo é o objeto deste projeto de extensão, né? É uma coisa que é de se notar que é o seguinte, né? Digamos, o direito natural, ele não é um código, ele não é sequer um conjunto de costumes, né? O direito natural, ele é digamos assim, uma certa maneira de tentar explicar como é que é o processo pelo qual, a partir da realidade, nós vamos tentando encontrar e refletir sobre os possíveis comportamentos humanos. Então, digamos que o direito natural ou a teoria da lei natural está lá numa ponta, né? Está trabalhando ali com princípios, né? Com o começo da explicação, ao passo que o direito propriamente dito, né? A ordem jurídica, ela vai estar trabalhando já com o final dessa cadeia
argumentativa, né? A lei que aparece lá no final, ela é, do ponto de vista do direito natural, a lei ela é a conclusão de uma argumentação, né? Para o jurista, para o técnico, talvez a lei seja o ponto de partida para a solução do caso concreto, né? Mas olhando, né, da perspectiva da teoria da lei natural, a lei natural nos fornece os princípios para compreender como da busca de certos bens, né, e da necessidade de organizar essa busca, se organizam comunidades, se organizam estados, os estados têm que se organizar entre si, tem que haver um espaço de convivência, e como aquilo ali vai lá no final, lá na ponta, resultando em normas de direito, né? E aí essas normas, então, vão ser a matéria-prima para que nós, juristas, possamos tentar resolver problemas, né? Ou pelo menos determinar o ponto central dos impasses, né? E geralmente me parece que o impasse acontece por dois motivos, né? Ou porque os envolvidos no conflito se colocaram numa situação impossível, né? Não houve ali talvez a sabedoria de contornar aquilo, né? E principalmente porque eles insistiram nas próprias razões e preferiram o impasse à solução, né? Então, no caso aí das Malvinas, me parece muito nítido, né? Ninguém quer arriscar perder, né? Então prefere o impasse do que a renúncia ou a perda do seu direito, né? Sim, nesse último ponto, concordo integralmente. Às vezes o impasse é melhor por causa das questões políticas que estão envolvidas, né? Se você entrega, seja para qual lado for, né, você pode se defrontar aí com complicações, então você permanece nesse impasse. Agora, por outro Sim. lado, o impasse, nesse caso, só para continuar no exemplo, né, nesse caso o impasse ele pode trazer prejuízo também. Quando o impasse é querido deliberadamente, né, se entende que o impasse é o final, ele pode trazer prejuízo. Então, atualmente, a Argentina sofre muito com uma frota pesqueira internacional, são aí 300 a 400 navios, majoritariamente de bandeira chinesa, que ficam na fronteira entre o alto mar e a zona econômica exclusiva. Quando não tem ninguém vendo, eles entram na zona econômica exclusiva, pescam, depois voltam para o alto mar. E eles fazem a limpa aí na zona econômica exclusiva argentina, pescando lula, um monte de coisa. E uma coisa que dificulta a ação da Argentina ali é que as Ilhas Malvinas costumam conceder licença a esses pescadores aí chineses, né, majoritariamente chineses. Então, eles vêm já com uma licença das Malvinas, pescam nas Ilhas Malvinas. Quando termina a cota deles nas Malvinas, eles vão para a Argentina, que tem menos capacidade de Tem uma proteger o marinha litoral, menos... porque o litoral é muito maior, né? Então, esse impasse impede que os dois países concordem entre si sobre uma estratégia de fiscalização desses barcos. Eles não fazem isso porque um não reconhece, a Argentina não reconhece que o Reino Unido nem devia estar ali. Então, não quer entrar em nenhum tipo de contato com ele, né? Em relação a perigo da pesca ilegal, para não legitimar. Exatamente. Então, o impasse ele traz seus problemas também. Sim, porque aí, detalhe, né, em prejuízo da Argentina, né? Isso. Que é uma situação complicada. Eu tenho uma grande admiração pelo brio dos nossos vizinhos, né? E admiro muito isso, né? Mas me parece que a solução mais desapaixonada mesmo era, talvez, fosse num sentido assim que eles não querem, né? Assim, ou talvez mas é o que eu digo, né? A solução é muito fácil você ser racional com o direito dos outros, né? É muito fácil, né? Você pedir para os outros renunciarem, ó, pelo menos o que eles acham que é o direito deles, né? Mas veja aí, mais uma boa lição de como o impasse jurídico gera também um impasse político, né? Então, é muito fácil você pedir a Argentina, né, derrotada numa guerra, né, e há 200 anos fora daquele território, né, e não tem mais, acho que nenhum argentino, talvez até tenha, né, como turista, como residente, né, enfim, como estrangeiro, né, nas Malvinas, mas assim, então é fácil para a comunidade ou até para o Reino Unido dizer, não, você não vai perder nada, né? Porque você já perdeu, né? Você já foi derrotada, você não tem mais nada aí, né? Então o que é que você está protestando, né? Então, a única coisa que a Argentina pode fazer, né? Que coisa, né? É dizer assim, não, né? Você pode ter tudo, né? Pode ter álcool, pode ter o território há 200 anos, pode ter tido sua vitória na guerra, mas o meu sim você não vai ter, né? É o que curiosamente, aí uma coisa interessante, né? É que o direito internacional não resolve nada, mas permite que a Argentina tenha esse poder de sustentar o impasse, né?
digamos assim, isso é jurídico, né? Não tem como dizer que a posição argentina não vale rigorosamente nada, né? Pode a comunidade internacional inteira dizer que o assunto é morto, mas o direito internacional reconhece o que não, a Argentina pode objetar o tanto que ela quiser. A objeção ela é legítima e tem valor jurídico. Isso é direito internacional, né? Então, note que a mera sustentação da posição argentina em face do domínio britânico, né, de certa forma acaba sendo paradoxalmente, né, é uma demonstração de força do direito internacional, né, de sua eficácia, né, de sua operação dentro do conflito, né. Então, vendo por um outro ângulo, né, o direito internacional é bem vivo e o conflito nas Malvinas demonstra isso, né? Muito bem. Rafael, olha, em nome da UEMA e deste projeto de extensão das leituras de John Finnes, nós agradecemos a visita, esperamos ter você aqui em outras ocasiões, agradecemos aos colegas que permaneceram até agora conosco, viu? Então, muito obrigado, e com isso eu encerro os trabalhos, eu vou aqui encerrar aqui a gravação. Rafael, e como é que está aí a Escola de Guerra Naval? Só para te dar a oportunidade de fazer aqui uma pequena propaganda, a Escola de Guerra Naval tem algum tipo de espaço para atuação ou intercâmbio com estudantes da Universidade Estadual do Maranhão, com graduandos que queiram fazer pós-graduação? O que é a Escola de Guerra Naval? Então, a Escola de Guerra Naval, sediada aqui no Rio de Janeiro, né, é a instituição da Marinha que promove os cursos de carreira para os oficiais. Então, os oficiais que vão subindo na carreira, eles têm que fazer uns cursos obrigatórios e fazem lá na Escola de Guerra Naval. Mas eu passei no concurso público, que foi não tanto para atuar nessa parte. Eu até dou aula para os oficiais e tal, mas não é o principal, né? Quando eles fizeram esse concurso e chamaram professores e tal, era para atuar no programa de pós-graduação em estudos marítimos. Então, programa de pós-graduação, PPG, né, como PPG normal, CAPES, né, como os outros que tem nas universidades, e ele é em estudos marítimos. Então, a ideia é congregar todas as humanidades, ciências sociais voltadas ao mar, né? Humanidades e ciências sociais. Então, não tem montagem de barco. Vocês têm lá mestrado e doutorado ou só mestrado? E ainda é mestrado e doutorado, sim, mestrado e doutorado. Temos professores de direito, no meu caso, tem colegas que são historiadores, economistas, pessoal de RI, né, internacionalistas. Então, tem um grupo muito variado assim, de professores e tudo voltado ao mar. Então, as humanidades voltadas ao mar, mestrado e doutorado. Agora, ele só abre vagas para militares, ou não? Não. No programa de pós-graduação, o essencial são civis. Ele é mais voltado aos civis do que aos militares. Nós temos alunos militares, mas não são a regra. A maioria é civil e ele é voltado para civil. É meio que uma ideia, a ideia era a Marinha dar uma resposta à sociedade, entregar algo à sociedade, né? Já que ela está sempre falando de mar, levar isso para a sociedade também. Então, interessante. Que a sociedade participe. Muito bem. Então tá, Rafael, muito obrigado então, boa noite. Amigos, boa noite a vocês também. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até lá.